Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo esse livro aqui, Paulo e Estevão. Esse livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, faz parte daquela coleção de romances chamada de Romances de Emmanuel e de acordo com um livro que eu li, uma passagem de um livro. Quando o Chico foi perguntado qual era o livro preferido dele, ele teria dito que dos deles, eu acredito que seja ele e Emmanuel, esse era o preferido. E nós estamos então vendo esse livro, ele traz a vida de Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, e começa ali quando ele ainda era Saulo de Tarso, aquele verdugo cruel, perseguidor dos cristãos, ali entre 34, se passa entre 34 e 64 depois de Cristo. Ele então, de perseguidor cruel dos cristãos, o primeiro perseguidor do cristianismo, passou a ferrenho defensor do evangelho de Jesus Cristo depois de se deparar com o próprio mestre, que veio ter com ele ali nas portas de Damasco e perguntou para ele por que ele o perseguia. Ele ficou cego nesse momento e depois recobrou a visão e aí entendeu quem era Jesus Cristo e passou a então espalhar a boa nova que é o Evangelho de Jesus Cristo. E depois de tudo isso, depois de ter sofrido muito com todo o desprezo de todos aqueles dos tempos que ele era doutor da lei, ele passou a ser um simples tecelão e foi chamado a ajudar na igreja de Antioquia e onde ele, juntamente com Barnabé, passou então a viajar levando a boa nova, porque ele disse que Pedro já estava praticamente sozinho se eles não angariassem mais gente para fundasse mais igrejas. O Evangelho de Jesus Cristo cairia no esquecimento. E esse quarto capítulo anterior a esse, Primeiros Labores Apostólicos, mostra ele então na primeira vez que ele sai para estar fundando outras igrejas. E então um dos destaques desse capítulo anterior é que aí ele passou a assinar Paulo, trocando a primeira letra do nome dele. Isso foi porque ele encontrou-se com Sérgio Paulo, que foi exatamente aquele mesmo romano que tinha libertado Estevão lá 10 anos antes, no passado, quando Estevão o curou. Ele mesmo agora era procônsul de uma das cidades que eles visitaram e estava muito doente. Como Saulo e Barnabé foram até lá a pedido dele e curaram o que ele tinha, e Saulo contou essa história para ele, ele então ficou do lado deles, se propôs a abrir uma igreja lá, e assim, em homenagem a ele, então Paulo, e ao mesmo tempo a Estevão, porque foi ele que liberou Estevão, Paulo então passou a assinar Paulo, mas não mudou oficialmente o nome dele de Saulo de Tarso. Então vamos ver como é que continua aqui a saga do apóstolo dos gentios, nesse quinto capítulo, que é Lutas pelo Evangelho. O regresso de Paulo e Barnabé foi assinalado em Antioquia com imenso regozijo. A comunidade fraternal admirou profundamente comovida o feito dos irmãos que haviam levado a regiões tão pobres e distantes as sementes divinas da verdade e do amor. Por muitas noites consecutivas, os recém-chegados apresentaram o relatório verbal de suas atividades sem omitir um detalhe. A igreja antioquense vibrou de alegria e rendeu graças ao céu. Os dois dedicados missionários haviam voltado em uma fase de grandes dificuldades para a instituição. Ambos perceberam-nas contristados. As contendas de Jerusalém estendiam-se a toda a comunidade de Antioquia. As lutas da circuncisão estavam acesas. Os próprios chefes mais eminentes estavam divididos pelas afirmativas dogmáticas. Tão alto grau atingiram os descrimes que as vozes do Espírito Santo não mais se manifestavam. Manahem, cujos esforços na igreja eram indispensáveis, mantinha-se à distância em vista das discussões estéreis e venenosas. Os irmãos achavam-se extremamente confusos. Uns eram partidários da circuncisão obrigatória, outros se batiam pela independência irrestrita do Evangelho. Eminentemente preocupado, o pregador tarcense observou as polêmicas furiosas a respeito de alimentos puros e impuros.
Tentando estabelecer a harmonia geral em torno dos ensinamentos do Divino Mestre, Paulo tomava inutilmente a palavra, explicando que o Evangelho era livre e que a circuncisão era tão somente uma característica convencional da intolerância judaica. Não obstante sua autoridade inconteste, que se aureolava de prestígio perante a comunidade inteira, em vista dos grandes valores espirituais conquistados na missão, os desentendimentos persistiam. Alguns elementos chegados de Jerusalém complicaram ainda mais a situação. Os menos rigorosos falavam da autoridade absoluta dos apóstolos galileus. Comentava-se a Sorrelfa que a palavra de Paulo e Barnabé, por muito inspirada que fosse nas lições do Evangelho, não era bastantemente autorizada para falar em nome de Jesus. A igreja de Antioquia oscilava numa posição de imensa perplexidade. Perdera o sentido de unidade que a caracterizava dos primórdios. Cada qual doutrinava do ponto de vista pessoal. Os gentios eram tratados com zombarias, organizavam-se movimentos a favor da circuncisão. Fortemente impressionados com a situação, Paulo e Barnabé combinam um recurso extremo. Deliberam convidar Simão Pedro para uma visita pessoal à instituição de Antioquia. Conhecendo-lhe o espírito liberto de preconceitos religiosos, os dois companheiros endereçam-lhe longa missiva, explicando que os trabalhos do Evangelho precisavam dos seus bons ofícios, insistindo pela sua atuação prestigiosa. O portador entregou a carta cuidadosamente e com grande surpresa para os cristãos antioquenos. O ex-pescador de Cafarnaum chegou à cidade evidenciando grande alegria em razão do período de repouso físico que se lhe deparava naquela excursão. Paulo e Barnabé não cabiam em si de contentes. Acompanhando Simão viera João Marcos, que não abandonara de todo as atividades evangélicas. O grupo viveu lindas horas de confidências íntimas a propósito das viagens missionárias, relatadas inteligentemente pelo ex-rabino e relativamente aos fatos que se desenrolavam em Jerusalém desde a morte do filho de Zebedeu, contados por Simão Pedro com singular colorido. Depois de bem informado da situação religiosa em Antioquia, o ex-pescador acrescentava: em Jerusalém, nossas lutas são as mesmas. De um lado, a igreja cheia de necessitados todos os dias. Do outro, as perseguições sem tréguas. No centro de todas as atividades permanece Tiago com as mais ríspidas exigências. Às vezes, sou tentado a lutar para restabelecer a liberdade dos princípios do Mestre. Mas como proceder? Quando a tempestade religiosa ameaça destruir o patrimônio que conseguimos oferecer aos aflitos do mundo, o farisaísmo esbarra na observância rigorosa do companheiro e é obrigado a paralisar a ação criminosa encetada desde muito tempo. Se trabalhar por suprimir-lhe a influência, estarei precipitando a instituição de Jerusalém no abismo da destruição pelas tormentas políticas da grande cidade. E o programa do Cristo? E os necessitados? Seria justo prejudicarmos os mais desfavorecidos por causa de um ponto de vista pessoal? E ante a atenção profunda de Paulo e Barnabé, o bondoso companheiro continuava: sabemos que Jesus não deixou uma solução direta ao problema dos incircuncisos, mas ensinou que não será pela carne que atingiremos o reino, e sim pelo raciocínio e pelo coração. Conhecendo, porém, a atuação do Evangelho na alma popular, o farisaísmo autoritário não nos perde de vista e tudo envida para exterminar a árvore do Evangelho que vem desabrochando entre os simples e os pacíficos. É indispensável, pois, todo o cuidado de nossa parte a fim de não causarmos prejuízos de qualquer natureza à planta divina. Os companheiros faziam largos gestos de aprovação, revelando sua imensa capacidade para nortear uma ideia e congraçar os numerosos prosélitos em divergência. Simão Pedro tinha uma palavra adequada para cada situação.
um esclarecimento justo para o problema mais singelo. A comunidade antioquiana regozijava-se. Os gentios não ocultavam o júbilo que lhes ia na alma. O generoso apóstolo a todos visitava pessoalmente sem distinção ou preferência. Antepunha sempre um bom sorriso às apreensões dos amigos que receavam a alimentação impura e costumava perguntar onde estavam as substâncias que não fossem abençoadas por Deus. Esse impura está entre aspas. Paulo acompanhava-lhe os passos sem dissimular íntima satisfação. Num louvável esforço de congraçamento, o apóstolo dos gentios fazia questão de levá-lo a todos os lugares onde houvesse irmãos perturbados pelas ideias da circuncisão obrigatória. Estabeleceu-se rapidamente notável movimento de confiança e uniformidade de opinião. Todos os confrades exultavam de contentamento. Eis, porém, que chegam de Jerusalém 3 emissários de Tiago. Trazem cartas para Simão, que os recebe com muitas demonstrações de estima. Daí por diante, modifica-se o ambiente. O ex-pescador de Cafarnaum, tão dado à simplicidade e à independência em Cristo Jesus, retrai-se imediatamente. Não mais atende aos convites dos incircuncisos. As festividades íntimas e carinhosas organizadas em sua honra já não contam com a presença alegre e amiga dele. Na igreja, modificou as mínimas atitudes, sempre em companhia dos mensageiros de Jerusalém, que nunca o deixavam, parecia austero e triste, jamais se referindo à liberdade que o Evangelho outorgara à consciência humana. Paulo observou a transformação tomado de profundo desgosto. Para seu espírito habituado de modo irrestrito à liberdade de opinião, o fato era chocante e doloroso. Agravara-o a circunstância de partir justamente de um crente como Simão, altamente categorizado e respeitável em todos os sentidos. Como interpretar aquele procedimento em completo desacordo com o que se esperava? Ponderando a grandeza de sua tarefa junto dos gentios, a menor pergunta dos amigos nesse particular deixava-o confuso. Na sua paixão pelas atitudes francas, não era dos trabalhadores que conseguem esperar. E após 2 semanas de expectação ansiosa, desejoso de proporcionar uma satisfação aos numerosos elementos incircuncisos de Antioquia, convidado a falar na tribuna para os companheiros, começou por exaltar a emancipação religiosa do mundo desde a vinda de Jesus Cristo. Passou em revista as generosas demonstrações que o Mestre dera aos publicanos e aos pecadores. Pedro ouvia-o assombrado com tanta erudição e recurso de hermenêutica para ensinar aos ouvintes os princípios mais difíceis. Os mensageiros de Tiago estavam igualmente surpreendidos. A assembleia ouvia o orador atentamente. Em dado instante, o tecelão de Tarso olha fixamente para o apóstolo Galileu e exclama: Irmãos, defendendo o nosso sentimento de unificação em Jesus, não posso disfarçar nosso desgosto em face dos últimos acontecimentos. Quero referir-me à atitude do nosso hóspede muito amado, Simão Pedro, a quem deveríamos chamar mestre, se esse título não coubesse de fato e de direito ao nosso Salvador. As observações de Paulo na Epístola aos Gálatas, capítulo 2, versículo 11 e 14, referem-se a um fato anterior à reunião dos discípulos, nota de Emmanuel. A surpresa foi grande e o espanto geral. O apóstolo de Jerusalém também estava surpreso, mas parecia muito calmo. Os emissários de Tiago revelavam profundo mal-estar. Barnabé estava lívido e Paulo prosseguia sobranceiro. Simão tem personificado para nós um exemplo vivo. O mestre nolo deixou como rocha de fé imortal. No seu coração generoso temos depositado as mais vastas esperanças.
Como interpretar seu procedimento afastando-se dos irmãos incircuncisos desde a chegada dos mensageiros de Jerusalém? Antes disso, comparecia aos nossos serões íntimos, comia do pão de nossas mesas. Se assim procura esclarecer a questão abertamente, não é pelo desejo de escandalizar a quem quer que seja, mas porque só acredito no Evangelho livre de todos os preconceitos errôneos do mundo, considerando que a palavra do Cristo não está algemada aos interesses inferiores do sacerdócio de qualquer natureza. O ambiente carregara-se de nervosismo. Os gentios de Antioquia fitavam o orador enternecidos e gratos. Os simpatizantes do farisaísmo, ao contrário, não escondiam o seu rancor em face daquela coragem quase audaciosa. Nesse instante, de olhos inflamados por sentimentos indefiníveis, Barnabé tomou a palavra, enquanto o orador fazia uma pausa e considerou. Paulo, sou dos que lamentam tua atitude neste passo. Com que direito poderás atacar a vida pura do continuador do Cristo Jesus? Isso inquiria-o ele em tom altamente comovedor, com a voz embargada de lágrimas. Paulo e Pedro eram seus melhores e mais caros amigos. Longe de se impressionar com a pergunta, o orador respondeu com a mesma franqueza. Temos sim um direito, o de viver com a verdade, o de abominar a hipocrisia e o que é mais sagrado, o de salvar o nome de Simão das arremetidas farisaicas, cujas sinuosidades conheço por constituírem o báratro escuro de onde pude sair para as claridades do Evangelho da Redenção. A palestra do ex-rabino continuou rude e franca. De quando em quando, Barnabé surgia com uma parte, tornando a contenda mais renhida. Entretanto, em todo o curso da discussão, a figura de Pedro era a mais impressionante pela augusta serenidade do semblante tranquilo. Naqueles rápidos instantes, o apóstolo Galileu considerou a sublimidade da sua tarefa no campo de batalha espiritual pelas vitórias do Evangelho. De um lado estava Tiago, cumprindo a elevada missão junto do judaísmo. De suas atitudes conservadoras surgiam incidentes felizes para a manutenção da Igreja de Jerusalém, erguida como um ponto inicial para a cristianização do mundo. De outro lado estava a figura poderosa de Paulo, o amigo desassombrado dos gentios na execução de uma tarefa sublime. De seus atos heróicos derivava toda uma torrente de iluminação para os povos idólatras. Qual a maior a seus olhos de companheiro que conviver com o Mestre e dele receber as mais altas lições? Naquela hora, o ex-pescador rogou a Jesus lhe concedesse a inspiração necessária para a fiel observância de seus deveres. Sentiu o espinho da missão cravado em pleno peito, impossibilitando de se justificar com a só intencionalidade de seus atos, a menos que provocasse maior escândalo para a instituição cristã que mal alvorecia no mundo. De olhos úmidos, enquanto Paulo e Barnabé se debatiam, teve a impressão de ver novamente o Senhor no dia do Calvário. Ninguém o compreendera, nem mesmo os discípulos amados. Em seguida, pareceu vê-lo expirante na cruz do martírio. Uma força oculta conduzia-o a ponderar o madeiro com atenção. A cruz do Cristo parecia-lhe agora um símbolo de perfeito equilíbrio. Uma linha horizontal e uma linha vertical justapostas formavam figuras absolutamente retas. Sim, o instrumento do suplício enviava-lhe uma silenciosa mensagem. Era preciso ser justo, sem parcialidade ou falsa inclinação. O Mestre amara a todos indistintamente. Repartira os bens eternos com todas as criaturas. Ao seu olhar compassivo e magnânimo, gentios e judeus eram irmãos. Experimentava agora singular acuidade para examinar conscienciosamente as circunstâncias. Devia amar a Tiago pelo seu cuidado generoso com os israelitas, bem como a Paulo de Tarso pela sua dedicação extraordinária a todos
quantos não conheciam a ideia do Deus justo. O ex-pescador de Cafarnaum notou que a maioria da assembleia lhe dirigia curiosos olhares. Os companheiros de Jerusalém deixavam perceber cólera íntima na extrema palidez do rosto. Todos pareciam convocá-lo à discussão. Barnabé tinha os olhos vermelhos de chorar e Paulo parecia cada vez mais franco, verberando a hipocrisia com a sua lógica fulminante. O apóstolo preferiria o silêncio, de modo a não perturbar a fé ardente de quantos se arrebanhavam na igreja sob as luzes do Evangelho. Mediu a extensão da sua responsabilidade naquele minuto inesquecível. Encolerizar-se seria negar os valores do Cristo e perder suas obras. Inclinar-se para Tiago seria parcialidade. Dar absoluta razão aos argumentos de Paulo não seria justo. Procurou arregimentar na mente os ensinamentos do Mestre e lembrou a inovidável sentença: o que desejasse ser o maior, fosse o servo de todos. Esse preceito proporcionou-lhe imenso consolo e grande força espiritual. A polêmica ia cada vez mais ardida. Extremavam-se os partidos. A assembleia estava repleta de cochichos abafados. Era natural prever uma franca explosão. Simão Pedro levantou-se. A fisionomia estava serena, mas os olhos estavam orvalhados de lágrimas que não chegavam a correr. Valendo-se de uma pausa mais longa, ergueu a voz que logo apaziguou o tumulto. Irmãos, disse nobremente, muito tenho errado neste mundo. Não é segredo para ninguém que cheguei a negar o Mestre no instante mais doloroso do Evangelho. Tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo de minhas fraquezas. Se errei entre os irmãos muito amados de Antioquia, peço perdão de minhas faltas. Submeto-me ao vosso julgamento e rogo a todos que se submetam ao julgamento do Altíssimo. A estupefação foi geral. Compreendendo o efeito, o ex-pescador concluiu a justificativa dizendo: reconhecida a extensão das minhas necessidades espirituais e recomendando-me às vossas preces, passemos, irmãos, aos comentários do Evangelho de hoje. A assistência estava assombrada com o desfecho imprevisto. Esperava-se que Simão Pedro fizesse um longo discurso em represália. Ninguém conseguia recobrar-se da surpresa. O Evangelho deveria ser comentado pelo apóstolo Galileu, mediante combinação prévia. Mas o ex-pescador, antes de sentar-se de novo, exclamou muito sereno: peço ao nosso irmão Paulo de Tarso o obséquio de consultar e comentar as anotações de Levi. Não obstante o constrangimento natural, o ex-rabino considerou o elevado alcance daquele pedido, renovou num ápice todos os sentimentos extremistas do coração ardente e, num formoso improviso, falou da leitura dos pergaminhos da Boa Nova. A atitude ponderada de Simão Pedro salvara a igreja nascente. Considerando os esforços de Paulo e de Tiago no seu justo valor, evitara o escândalo e o tumulto no recinto do santuário. À custa de sua abnegação fraternal, o incidente passou quase inapercebido na história da cristandade primitiva e nem mesmo a referência leve de Paulo na Epístola aos Gálatas, a despeito da forma rígida, expressional do tempo, pode dar ideia do perigo iminente de escândalo que pairou sobre a instituição cristã naquele dia memorável. A reunião terminou sem novos atritos. Simão aproximou-se de Paulo e felicitou-o pela beleza e eloquência do discurso. Fez questão de voltar ao incidente para versá-lo com referências amistosas. O problema do gentilismo, dizia ele, merecia de fato muito interesse. Como deserdar das luzes do Cristo o que havia nascido distante das comunidades judaicas se o próprio Mestre afirmara que os discípulos chegariam do Ocidente e do Oriente? A palestra suave e generosa reaproximou Paulo e Barnabé enquanto o ex-pescador discorria intencionalmente, acalmando os ânimos. O ex-doutor da lei continuou a defender sua tese com argumentação sólida.
Constrangido a princípio em face da benevolência do Galileu, expandiu-se naturalmente, readquirindo a serenidade íntima. O problema era complexo. Transportar o evangelho para o judaísmo não seria asfixiar-lhe as possibilidades divinas? Perguntava a Paulo, firmando seu ponto de vista, mas e o esforço milenário dos judeus? Interrogava Pedro, advertindo que, a seu ver, se Jesus afirmara sua missão como o exato cumprimento da lei, não era possível afastar-se a nova da antiga revelação. Proceder de outro modo seria arrancar do tronco vigoroso o galho verdejante destinado a frutecer. Examinando aqueles argumentos poderosos, Paulo de Tarso lembrou então que seria razoável promover em Jerusalém uma assembleia dos correligionários mais dedicados para ventilar o assunto com maior amplitude. Os resultados, a seu ver, seriam benéficos por apresentarem uma norma justa de ação, sem margem a sofismas tão de gosto e hábito farisaicos. Como alguém que se sentisse muito alegre por encontrar a chave de um problema difícil, Simão Pedro anuiu de bom grado a proposta, assegurando interessar-se para que a reunião se fizesse quanto antes. Intimamente, considerou que seria ótima oportunidade para os discípulos de Antioquia observarem as dificuldades crescentes em Jerusalém. À noite, todos os irmãos compareceram à igreja para as despedidas de Simão e para as preces habituais. Pedro orou com santificado fervor e a comunidade sentiu-se envolvida em benéficas vibrações de paz. O incidente a todos deixara tal ou qual perplexidade, mas as atitudes prudentes e afáveis do pescador conseguiram manter a coesão geral em torno do Evangelho para a continuação das tarefas santificantes. Depois de observar a plena reconciliação de Paulo e Barnabé, Simão Pedro regressou a Jerusalém com os mensageiros de Tiago. Em Antioquia, a situação continuou instável. As discussões estéreis prosseguiam acesas. A influência judaizante combatia a gentilidade e os cristãos livres opunham resistência formal ao convencionalismo preconceituoso. O ex-rabino, entretanto, não descansava. Convocou reuniões nas quais esclareceu as finalidades da Assembleia que Simão lhes prometera em Jerusalém na primeira oportunidade. Combatente ativo, multiplicou as energias próprias na sustentação da independência do cristianismo e prometeu publicamente que traria cartas da Igreja dos Apóstolos Galileus que garantissem a posição dos gentios na doutrina consoladora de Jesus, alijando-se às imposições absurdas no caso da circuncisão. Suas providências e promessas acendiam novas lutas. Os observadores rigorosos dos preceitos antigos duvidavam de semelhantes concessões por parte de Jerusalém. Paulo não desanimou. Intimamente idealizava sua chegada à Igreja dos Apóstolos. Passava em revista na imaginação superexcitada toda a argumentação poderosa a empregar e via-se vencedor na questão que se delineava a seus olhos como de essencial importância para o futuro do Evangelho. Procuraria mostrar a elevada capacidade dos gentios para o serviço de Jesus. Contaria os êxitos obtidos na longa excursão de mais de 4 anos através das regiões pobres e quase desconhecidas, onde a gentilidade havia recebido as notícias do Mestre com intenso júbilo e compreensão muito mais elevada que a dos seus irmãos de raça. Alargando os projetos generosos, deliberou levar em sua companhia o jovem Tito, que, embora oriundo das fileiras pagãs e não obstante contar 20 anos incompletos, representava na igreja de Antioquia uma das mais lúcidas inteligências a serviço do Senhor. Desde a vinda de Tarso, Tito afeiçoara-se-lhe como um irmão generoso. Notando-lhe a índole laboriosa, Paulo ensinara-lhe o ofício de tapeceiro e fora ele o seu substituto na tenda humilde por todo o tempo que durou a primeira missão.
O rapaz seria um expoente do poder renovador do Evangelho. Certamente, quando falasse na reunião, surpreenderia os mais doutos com os seus argumentos de alto teor exegético. Acariciando esperanças, Paulo de Tarso tomou todas as providências para que o êxito de seus planos não falhasse. Ao fim de 4 meses, um emissário de Jerusalém trazia a esperada notificação de Pedro referente à Assembleia. Coadjuvado pela operosidade de Barnabé, o ex-rabino acelerou as providências indispensáveis. Na véspera de partir, subiu à tribuna e renovou a promessa das concessões esperadas pelo gentilismo, insensível ao sorriso irônico que alguns israelitas disfarçavam cautelosamente. Na manhã imediata, a pequena caravana partiu. Compunham-na Paulo e Barnabé, Tito e mais 2 irmãos, que os acompanhavam em caráter de auxiliares. Fizeram uma viagem vagarosa, escalando em todas as aldeias para as pregações da Boa Nova, disseminando curas e consolações. Depois de muitos dias, chegaram a Jerusalém, onde foram recebidos por Simão com inexcedível contentamento. Em companhia de João, o generoso apóstolo ofereceu-lhes fraternal acolhida. Ficaram todos no departamento em que se localizavam numerosos necessitados e doentes. Paulo e Barnabé examinaram as modificações introduzidas na casa. Outros pavilhões, embora humildes, estendiam-se além, cobrindo não pequena área. Os serviços aumentaram, explicava Simão bondosamente. Os enfermos que nos batem às portas multiplicam-se todos os dias. Foi preciso construir novas dependências. A fileira de catres parecia não ter fim. Aleijados e velhinhos distraíam-se ao sol entre as árvores amigas do quintal. Paulo estava admirado com a amplitude das obras. Daí a pouco, Tiago e outros companheiros vinham saudar os irmãos da instituição antioquense. O ex-rabino fixou o apóstolo que chefiava as pretensões do judaísmo. O filho de Alfeu aparecia-lhe agora radicalmente transformado. Suas feições eram de um mestre de Israel, entre aspas isso, com todas as características indefiníveis dos hábitos farisaicos. Não sorria, os olhos deixavam perceber uma presunção de superioridade que raiava pela indiferença. Seus gestos eram medidos como os de um sacerdote do templo nos atos cerimoniais. O tecelão de Tarso tirou suas ilações íntimas e esperou a noite em que se iniciariam as discussões preparatórias. À claridade de algumas tochas, sentavam-se em torno de extensa mesa diversas personagens que Paulo não conhecia. Eram novos cooperadores da igreja de Jerusalém, explicava Pedro com bondade. O ex-rabino e Barnabé não tiveram boa impressão à primeira vista. Os desconhecidos assemelhavam-se a figuras do sinédrio na sua posição hierárquica e convencional. Chegados ao recinto, o convertido de Damasco experimentou sua primeira decepção. Observando que os representantes de Antioquia se faziam acompanhar por um jovem, Tiago adiantou-se e perguntou: Irmãos, é justo saibamos quem é o rapaz que trazeis a este cenáculo discreto. Nossa preocupação é fundamentada nos preceitos da tradição que manda examinar a procedência da juventude a fim de que os serviços de Deus não sejam perturbados. Este é o nosso valoroso colaborador de Antioquia, explicou Paulo, entre orgulhoso e satisfeito. Chama-se Tito e representa uma de nossas grandes esperanças na seara de Jesus Cristo. O apóstolo fixou-o sem surpresa e tornou a perguntar: é filho do povo eleito? É descendente de gentios, afirmou o ex-rabino quase com altivez. Circuncidado? Interrogou o filho de Alfeu ciosamente. Não. Este não de Paulo foi dito com tal ou qual enfado. As exigências de Tiago enervavam-no. Ouvindo a negativa, o apóstolo Galileu esclareceu em tom firme: penso então que não será justo admiti-lo na Assembleia, visto não ter ainda cumprido todos os preceitos. Apelamos para Simão Pedro, disse Paulo convicto.
Tito é representante de nossa comunidade. O ex-pescador de Cafarnaum estava lívido. Colocado entre os dois grandes representantes do judaísmo e da gentilidade, tinha que decidir crestamente um impasse inesperado. Como sua intervenção direta demorasse alguns minutos, o tecelão tarcense continuou. Aliás, a reunião deverá resolver estas questões palpitantes, a fim de que se estabeleçam os direitos legítimos dos gentios. Simão, porém, conhecendo ambos os contendores, deu-se pressa em opinar, exclamando em tom conciliador: sim, o assunto será objeto do nosso atencioso exame na Assembleia. E dirigindo intencionalmente o olhar ao ex-rabino, prosseguia explicando: apelas para mim e aceito o recurso. No entanto, devemos estudar a objeção de Tiago mais detidamente. Trata-se de um chefe dedicado desta casa e não seria justo desprezar-lhe os préstimos. De fato, o conselho discutirá esses casos, mas isso significa que o assunto ainda não está resolvido. Proponho então que o irmão Tito seja circuncidado amanhã para que participe dos debates com a inspiração superior que lhe conheço. E tão só com essa providência os horizontes ficarão necessariamente aclarados, para a tranquilidade de todos os discípulos do Evangelho. A sutileza do argumento removeu os empecilhos. Se não agradou a Paulo, satisfez a maioria e, regressando o jovem de Antioquia para o interior da casa, a assembleia começou pelas discussões preliminares. O ex-rabino estava taciturno e abatido. A atitude de Tiago, os novos elementos estranhos ao Evangelho que teriam de votar na reunião, o gesto conciliador de Simão Pedro desgostavam-no profundamente. Aquela imposição, no caso de Tito, figurava-se-lhe um crime. Tinha ímpetos de regressar a Antioquia, acusar de hipócritas e sepulcros caiados os irmãos judaizantes. Mas as cartas de emancipação que havia prometido aos companheiros da gentilidade? Não seria mais conveniente recalcar seus melindres feridos por amor aos irmãos de ideal? Não seria mais justo aguardar deliberações definitivas e humilhar-se? A lembrança de que os amigos contavam com suas promessas acalmou-o. Fundamente desapontado, o convertido de Damasco acompanhou atento os primeiros debates. As questões iniciais davam ideia das grandes modificações que procuravam introduzir no Evangelho do Mestre. Um dos irmãos presentes chegava a ponderar que os gentios deviam ser considerados como o gado do povo de Deus, bárbaros que importava submeter à força a fim de serem empregados nos trabalhos mais pesados dos escolhidos. Outro indagava se os pagãos eram semelhantes aos outros homens convertidos a Moisés ou a Jesus. Um velho de feições rígidas chegava ao despautério de afiançar que o homem só vingava completar-se depois de circunciso. À margem da gentilidade, outros temas fúteis vinham à baila. Houve quem lembrasse que a Assembleia devia regular os deveres concernentes aos alimentos impuros, bem como sobre o processo mais adequado à ablução das mãos. Tiago argumentava e discorria como profundo conhecedor de todos os preceitos. Pedro ouvia com grande serenidade, nunca respondia quando a tese assumiu o caráter de conversação e aguardava momento oportuno para manifestar-se. Somente tomou atitude mais enérgica quando um dos componentes do conselho pediu para que o Evangelho de Jesus fosse incorporado ao livro dos profetas, ficando subordinado à lei de Moisés para todos os efeitos. Foi a primeira vez que Paulo de Tarso notou esse pescador intransigente e quase rude, explicando o absurdo de semelhante sugestão. Os trabalhos foram paralisados alta noite em fase de pura preparação. Tiago recolheu os pergaminhos com anotações, orou de joelhos e a assembleia dispersou-se para a nova reunião no dia imediato. Simão procurou a companhia de Paulo e Barnabé para dirigir-se aos aposentos de repouso. O tecelão de Tarso estava consternado. A circuncisão de Tito surgia-lhe como derrota dos seus princípios intransigentes.
Não se conformava, fazendo sentir ao ex-pescador a extensão de suas contrariedades. Mas que venha a ser tão pequena concessão, interrogava o apóstolo de Cafarnaum, sempre afável, em face do que pretendemos realizar. Precisamos do ambiente pacífico para esclarecer o problema da obrigatoriedade da circuncisão. Não firmaste compromisso com o gentilismo de Antioquia? Paulo recordou a promessa que fizera aos irmãos e concordou. Sim, é verdade. Reconheçamos, pois, a necessidade de muita calma para chegar a soluções precisas. As dificuldades nesse sentido não prevalecem tão só para a igreja antioquiana. As comunidades de Cesareia, de Jope, bem como de outras regiões, encontram-se atormentadas por esses casos transcendentes. Bem sabemos que todas as cerimônias externas são de evidente inutilidade para a alma, mas tendo em vista os princípios respeitáveis do judaísmo, não podemos declarar guerra de morte às suas tradições de um momento para outro. Será justo lutar com muita prudência, sem ofender rudemente a ninguém. O ex-rabino escutou as admoestações do apóstolo e, recordando as lutas a que ele próprio assistira no ambiente farisaico, pôs-se a meditar silenciosamente. Mais alguns passos e atingiram a sala transformada em dormitório de Pedro e João. Entraram. Enquanto Barnabé e o filho de Zebedeu se entregavam à animada palestra, Paulo sentou-se ao lado do ex-pescador, mergulhando-se em profundos pensamentos. Depois de alguns instantes, o ex-doutor da lei, saindo da sua abstração, chamou Pedro murmurando: custa-me concordar com a circuncisão de Tito, mas não vejo outro recurso. Atraídos por aquela confissão, Barnabé e João puseram-se também a ouvi-lo atentamente. Mas, curvando-me à providência, continuou com inexcedível franqueza: não posso deixar de reconhecer no fato uma das mais altas demonstrações de fingimento. Concordarei naquilo que não aceito de modo algum. Quase me arrependo de ter assumido compromissos com os nossos amigos de Antioquia. Não supunha que a política abominável das sinagogas houvesse invadido totalmente a igreja de Jerusalém. O filho de Zebedeu fixou no convertido de Damasco os olhos muito lúcidos, ao passo que Simão respondia serenamente: a situação é de fato muito delicada, principalmente depois do sacrifício de alguns companheiros mais amados e prestimosos. As dificuldades religiosas em Jerusalém multiplicam-se todos os dias. E vagueando o olhar pelo aposento, como se quisesse traduzir fielmente seu pensamento, continuou: quando se agravou a situação, cogitei da possibilidade de me transferir para outra comunidade. Em seguida pensei em aceitar a luta e reagir. Mas uma noite tão bela como esta, orava eu neste quarto quando percebi a presença de alguém que se aproximava devagarinho. Eu estava de joelhos quando a porta se abriu com imensa surpresa para mim. Era o mestre. O rosto dele era o mesmo dos formosos dias de Tiberíades. Fitou-me grave e terno e falou: Pedro, atende aos filhos do Calvário antes de pensar nos teus caprichos. A maravilhosa visão durou 1 minuto, mas logo após pus-me a recordar os velhinhos, os necessitados, os ignorantes e doentes que nos batem à porta. O Senhor recomendava minha atenção para os portadores da cruz. Desde então, não desejei mais que servi-los. O apóstolo tinha os olhos úmidos e Paulo sentia-se bastante impressionado, pois lembrava que ouvira a expressão filhos do Calvário dos lábios espirituais de Abigail quando da sua gloriosa visão, no silêncio da noite, ao aproximar-se de Tarso. Com efeito, grande é a luta, concordou o convertido de Damasco, parecendo mais tranquilo. E mostrando-se convicto da necessidade de examinar o realismo da vida comum, não obstante a beleza das prodigiosas manifestações do plano invisível, voltou a dizer: entretanto, precisamos encontrar um meio de libertar as verdades evangélicas do convencionalismo humano. Qual a razão principal da preponderância farisaica na igreja de Jerusalém?
Simão Pedro esclareceu sem rebuços. As maiores dificuldades giram em torno da questão monetária. Esta casa alimenta mais de 100 pessoas diariamente, além dos serviços de assistência aos enfermos, aos órfãos e aos desamparados. Para a manutenção dos trabalhos são indispensáveis muita coragem e muita fé, porque as dívidas contraídas com os socorredores da cidade são inevitáveis. Mas os doentes, interrogou Paulo antecioso, não trabalham depois de melhorados? Sim, explicou o apóstolo. Organizei serviços de plantação para os restabelecidos e impossibilitados de se ausentarem logo de Jerusalém. Com isso, a casa não tem necessidade de comprar hortaliças e frutas. Quanto aos melhorados, vão tomando o encargo de enfermeiros dos mais desfavorecidos da saúde. Essa providência permitiu a dispensa de 2 homens remunerados, que nos auxiliavam na assistência aos loucos incuráveis ou de cura mais difícil. Como vês, estes detalhes não foram esquecidos e mesmo assim a igreja está onerada de despesas e dívidas que só a cooperação do judaísmo pode atenuar ou desfazer. Paulo compreendeu que Pedro tinha razão. No entanto, ansioso de proporcionar independência aos esforços dos irmãos de Ideal, considerou: advirto então que precisamos instalar aqui elementos de serviço que habilitem a casa a viver de recursos próprios. Os órfãos, os velhos e os homens aproveitáveis poderão encontrar atividades além dos trabalhos agrícolas e produzir alguma coisa para a renda indispensável. Cada qual trabalharia de conformidade com as próprias forças, sob a direção dos irmãos mais experimentados. A produção do serviço garantiria a manutenção geral. Como sabemos, onde há trabalho há riqueza e onde há cooperação há paz. É o único recurso para emancipar a Igreja de Jerusalém das imposições do farisaísmo, cujas artimanhas conheço desde o princípio da minha vida. Pedro e João estavam maravilhados. A ideia de Paulo era excelente. Vinha ao encontro de suas preocupações ansiosas pelas dificuldades que pareciam não ter fim. O projeto é extraordinário, disse Pedro, e viria resolver grandes problemas de nossa vida. O filho de Zebedeu, que tinha os olhos radiantes de júbilo, atacou por sua vez o assunto objetando: mas o dinheiro? Onde encontrar os fundos indispensáveis ao grandioso empreendimento? O ex-rabino entrou em profunda meditação e esclareceu: o mestre auxiliará nossos bons propósitos. Barnabé e eu empreendemos longa excursão ao serviço do Evangelho e vivemos em todo o seu transcurso a expensas do nosso trabalho. Eu tecelão, ele oleiro, em atividade provisória nos lugares onde passamos. Realizada a primeira experiência, poderíamos voltar agora às mesmas regiões e visitar outras, pedindo os recursos para a Igreja de Jerusalém. Provaríamos nosso desinteresse pessoal vivendo à custa de nossos esforços e recolheríamos as dádivas por toda parte, conscientes de que, se temos trabalhado pelo Cristo, será justo também pedirmos por amor ao Cristo. A coleta viria estabelecer a liberdade do Evangelho em Jerusalém, porque representaria o material indispensável a edificações definitivas no plano do trabalho remunerador. Estava esboçado assim o programa a que o generoso apóstolo da gentilidade haveria de submeter-se pelo resto de seus dias. No seu desempenho teria de sofrer as mais cruéis acusações, mas no santuário do seu coração devotado e sincero, Paulo, de par com os grandiosos serviços apostólicos, levaria a coleta em favor de Jerusalém até ao fim da sua existência terrestre. Ouvindo-lhe os planos, Simão levantou-se e abraçou-o, dizendo comovido: sim, meu amigo, não foi em vão que Jesus te buscou pessoalmente às portas de Damasco. Fato pouco vulgar na sua vida, Paulo tinha os olhos rasos de pranto. Fitou o ex-pescador de modo significativo, considerando intimamente suas dívidas de gratidão ao Salvador, e murmurou: não farei mais que o meu dever. Nunca poderei olvidar que Estevão saiu dos catres desta casa, os quais já serviram igualmente a mim próprio.
Todos estavam extremamente sensibilizados. Barnabé comentou a ideia com entusiasmo e enriqueceu o plano de numerosos pormenores. Nessa noite, os dedicados discípulos do Cristo sonharam com a independência do Evangelho em Jerusalém, com a emancipação da igreja isenta das absurdas imposições da sinagoga. No dia imediato, procedeu-se solenemente à circuncisão de Tito sob a direção cuidadosa de Tiago e com a profunda repugnância de Paulo de Tarso. As assembleias noturnas continuaram por mais de uma semana. Nas primeiras noites, preparando o terreno para divulgar abertamente a causa da gentilidade, o ex-pescador de Cafarnaum solicitou aos representantes de Antioquia expusessem a impressão das visitas aos pagãos de Chipre, Panfília, Pisídia e Licaônia. Paulo, fundamente contrariado com as exigências aplicadas a Tito, pediu a Barnabé falasse em seu nome. O ex-levita de Chipre fez extenso relato de todos os acontecimentos, provocando imensa surpresa a quantos lhe ouviam as referências ao extraordinário poder do Evangelho entre aqueles que ainda não haviam esposado uma crença pura. Em seguida, atendendo ainda a observações de Paulo, Tito falou profundamente comovido com a interpretação dos ensinamentos do Cristo e mostrando possuir formosos dons de profecia, fazendo-se admirar pelo próprio Tiago, que o abraçou mais de uma vez. Ao termo dos trabalhos, discutia-se ainda a obrigatoriedade da circuncisão para os gentios. O ex-rabino seguia os debates silenciosos, admirando o poder de resistência e tolerância de Simão Pedro. Quando o ex-pescador reconheceu que as divergências prosseguiriam indefinidamente, levantou-se e pediu a palavra, fazendo a generosa e sábia exortação de que os Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 7 e 11, fornecem notícia. Irmãos, começou Pedro energético e sereno, bem sabeis que de há muito Deus nos elegeu para que os gentios ouvissem as verdades do Evangelho e crescem no seu reino. O Pai que conhece os corações deu aos circuncisos e aos incircuncisos a palavra do Espírito Santo. No dia glorioso do Pentecostes, as vozes falaram na praça pública de Jerusalém para os filhos de Israel e dos pagãos. O Todo-Poderoso determinou que as verdades fossem anunciadas indistintamente. Jesus afirmou que os cooperadores do reino chegariam do Oriente e do Ocidente. Não compreendo tantas controvérsias quanto a situação é tão clara aos nossos olhos. O mestre exemplificou a necessidade de harmonização constante. Palestrava com os doutores do templo, frequentava a casa dos publicanos, tinha expressão de bom ânimo para todos os que se baldavam de esperança. Aceitou o derradeiro suplício entre os ladrões. Por que motivo devemos guardar uma pretensão de isolamento daqueles que experimentam a necessidade maior? Outro argumento que não deveremos esquecer é o da chegada do Evangelho ao mundo, quando já possuímos a lei. Se o mestre nolo trouxe amorosamente com os mais pesados sacrifícios, seria justo enclausurarmos-nos nas tradições convencionais, esquecendo o campo de trabalho? Não mandou o Cristo que pregássemos a boa nova a todas as nações? Claro que não poderemos desprezar o patrimônio dos israelitas. Temos de amar-nos filhos da lei, que somos nós, a expressão de profundos sofrimentos e de elevadas experiências que nos chegam ao coração através de quantos precederam o Cristo na tarefa milenária de preservar a fé no Deus único. Mas esse reconhecimento deve inclinar nossa alma para o esforço na redenção de todas as criaturas. Abandonar o gentio à própria sorte seria criar duro cativeiro, ao invés de praticar aquele amor que apaga todos os pecados. É pelo fato de muito compreendermos os judeus e de muito estimarmos os preceitos divinos que precisamos estabelecer a melhor fraternidade com o gentio, convertendo-o em elemento de frutificação divina.
Cremos que Deus nos purifica o coração pela fé e não pelas ordenanças do mundo. Se hoje rendemos graças pelo triunfo glorioso do Evangelho que instituiu a nossa liberdade, como impor aos novos discípulos um jugo que intimamente não podemos suportar? Suponho, então, que a circuncisão não deva constituir ato obrigatório para quantos se convertem ao amor de Jesus Cristo. E creio que só nos salvaremos pelo favor divino do Mestre, estendido generosamente a nós e a eles também. A palavra do apóstolo caíra na fervura das opiniões como um forte jato de água fria. Paulo estava radiante, ao passo que Tiago não conseguia ocultar o desapontamento. A exortação do ex-pescador dava margem a numerosas interpretações. Se falava no respeito amoroso aos judeus, referia-se também a um jugo que não podia suportar. Ninguém, todavia, ousou negar-lhe a prudência e bom senso indubitáveis. Terminada a oração, Pedro rogou a Paulo falasse de suas impressões pessoais a respeito do gentio. Mais esperançado, o ex-rabino tomou a palavra pela primeira vez no conselho e, convidando Barnabé ao comentário geral, ambos apelaram para que a Assembleia concedesse a necessária independência aos pagãos no que se referia à circuncisão. Havia em tudo agora uma nota de satisfação geral. As observações de Pedro calaram fundo em todos os companheiros. Foi então que Tiago tomou a palavra e, vendo-se quase só no seu ponto de vista, esclareceu que Simão fora muito bem inspirado no seu apelo, mas pediu 3 emendas para que a situação ficasse bem esclarecida. Os pagãos ficavam isentos da circuncisão, mas deviam assumir o compromisso de fugir da idolatria, evitar a luxúria e abster-se das carnes de animais sufocados. O apóstolo dos gentios estava satisfeito. Fora removido o maior obstáculo. No dia seguinte, os trabalhos foram encerrados, lavrando-se as resoluções em pergaminho. Pedro providenciou para que cada irmão levasse consigo uma carta, como prova das deliberações em virtude da solicitação de Paulo, que desejava exibir o documento como mensagem de emancipação da gentilidade. Interpelado pelo ex-pescador quando se achavam a sós sobre as impressões pessoais dos trabalhos, o ex-doutor de Jerusalém esclareceu com um sorriso. Em suma, estou satisfeito. Ficou resolvido o mais difícil dos problemas. A obrigatoriedade da circuncisão para os gentios representava um crime aos meus olhos. Quanto às emendas de Tiago, não me impressionam, porquanto a idolatria e a luxúria são atos detestáveis para a vida particular de cada um. E quanto às refeições, suponho que todo cristão poderá comer como melhor lhe pareça, desde que os excessos sejam evitados. Pedro sorriu e explicou ao ex-rabino seus novos planos. Comentou esperançoso a ideia da coleta geral em favor da Igreja de Jerusalém e, evidenciando a peculiar prudência, falou preocupado. Teu projeto de excursão e propaganda da Boa Nova, procurando angariar alguns recursos para a solução de nossos mais sérios encargos, causa-me justa satisfação. Entretanto, venho refletindo na situação da Igreja antioquena. Pelo que observei de viso, concluo que a instituição necessita de servidores dedicados que se substituam nos trabalhos constantes de cada dia. Tua ausência, ao demais com Barnabé, trará dificuldades, caso não tomemos as providências precisas. Eis porque te ofereço a cooperação de 2 companheiros devotados que me têm substituído aqui nos encargos mais pesados. Trata-se de Silas e Barsabás, 2 discípulos amigos da gentilidade e dos princípios liberais. De vez em quando entram em desacordo com Tiago, como é natural, e, segundo creio, serão ótimos auxiliares do teu programa. Paulo viu no alvitre a providência que desejava. Junto de Barnabé, que participava da conversação, agradeceu ao ex-pescador profundamente sensibilizado. A Igreja de Antioquia teria os recursos necessários que os trabalhos evangélicos requeriam. A medida proposta era-lhe muito grata, mesmo porque,
Desde logo tivera por Silas grande simpatia, presumindo nele um companheiro leal, expedito e dedicado. Os missionários de Antioquia ainda se demoraram 3 dias na cidade após o encerramento do conselho, tempo esse que Barnabé aproveitou para repousar em casa da irmã. Paulo, contudo, declinou do convite de Maria Marcos e permaneceu na igreja, estudando a situação futura em companhia de Simão Pedro e dos 2 novos colaboradores. Em atmosfera de grande harmonia, os trabalhadores do Evangelho versaram todos os requisitos do projeto. Fato digno de nota, a reclusão de Paulo junto aos apóstolos galileus, jamais saindo à rua para não entrar em contato com o cenário vivo do seu passado tumultuoso. Finalmente, tudo pronto e ajustado, a missão se dispôs a regressar. Havia em todas as fisionomias um sinal de gratidão e de esperança santificada nos dias do porvir. Verificava-se, no entanto, um detalhe curioso que é indispensável destacar. Solicitado pela irmã, Barnabé dispusera-se a aceitar a contribuição de João Marcos em nova tentativa de adaptação ao serviço do Evangelho. Considerando a boa intenção com que aceder aos pedidos da irmã, o ex-levita de Chipre achou desnecessário consultar o companheiro de esforços comuns. Paulo, porém, não se magoou. Acolheu a resolução de Barnabé um tanto admirado. Abraçou o jovem afetuosamente e esperou que o discípulo de Pedro se pronunciasse quanto ao futuro. O grupo, acrescido de Silas, Barsabás e João Marcos, pôs-se a caminho para Antioquia, nas melhores disposições de harmonia. Revezando-se nas tarefas de pregação das verdades eternas, anunciavam o reino de Deus e faziam curas por onde passavam. Chegados ao destino com grandes manifestações de júbilo da gentilidade, organizaram o plano colimado para dar-lhe imediata eficiência. Paulo expôs o propósito de voltar às comunidades cristãs já fundadas, estendendo a excursão evangélica por outras regiões onde o cristianismo não fosse conhecido. O plano mereceu aprovação geral. A instituição antioquena ficaria com a cooperação direta de Barsabás e Silas, os 2 companheiros devotados que até ali haviam constituído 2 fortes colunas de trabalho em Jerusalém. Apresentado o relatório verbal dos esforços em perspectiva, Paulo e Barnabé entraram a cogitar das últimas disposições particulares. Agora, disse o ex-levita de Chipre, espero concordes com o que resolvi relativamente a João. João Marcos? Interrogou Paulo admirado. Sim, desejo levá-lo conosco a fim de afeiçoá-lo à tarefa. O ex-rabino franziu o sobrecenho num gesto muito seu quando contrariado e exclamou: Não concordo, teu sobrinho está ainda muito jovem para o cometimento. Entretanto, prometi à minha irmã acolhê-lo em nossos labores. Não pode ser. Estabeleceu-se entre os 2 uma contenda de palavras na qual Barnabé deixava perceber seu descontentamento. O ex-rabino procurava justificar-se ao passo que o discípulo de Pedro alegava o compromisso assumido e impugnava, com tal ou qual amargura, a atitude do companheiro. O ex-doutor, contudo, não se deixou convencer. A readmissão de João Marcos, dizia, não era justa. Poderia falhar novamente, fugir aos compromissos assumidos, desprezar a oportunidade do sacrifício. Lembrava as perseguições de Antioquia de Pisídia, as enfermidades inevitáveis, as dores morais experimentadas em Icônio, o apedrejamento cruel da praça de Listra. Acaso o rapaz estaria preparado em tão pouco tempo para compreender o alcance de todos esses acontecimentos em que a alma era compelida a regozijar-se com o testemunho? Barnabé estava magoado de olhos úmidos. Afinal, disse em tom comovedor, nenhum desses argumentos me convence e me esclarece em consciência. Primeiramente, não vejo por que desfazer nossos laços afetivos. O ex-rabino não o deixou terminar e concluiu. Isso nunca! Nossa amizade está muito acima dessas circunstâncias. Nossos elos são sagrados. Pois bem, assentou Barnabé,
Como interpretar então tua recusa? Por que negarmos ao rapaz uma nova experiência de trabalho regenerativo? Não será falta de caridade desprezar um ensejo talvez providencial? Paulo fixou demoradamente o amigo e acrescentou: minha intuição neste sentido é diversa da tua. Quase sempre, Barnabé, a amizade a Deus é incompatível com a amizade ao mundo. Levantando-nos para a execução fiel do dever, as noções do mundo se levantam contra nós. Parecemos maus e ingratos, mas ouve-me, ninguém encontrará fechada as portas da oportunidade, porque é o Todo-Poderoso quem nos abre. A ocasião é a mesma para todos, mas os campos devem ser diferentes. No trabalho propriamente humano, as experiências podem ser renovadas todos os dias. Isso é justo. Mas considero que no serviço do Pai, se interrompemos a tarefa começada, é sinal de que ainda não temos todas as experiências indispensáveis ao homem completo. Se a criatura ainda não sabe todas as noções mais nobres relativas à sua vida e deveres terrestres, como consagrar-se com êxito ao serviço divino? Naturalmente que não podemos ajuizar se este ou aquele já terminou o curso de suas demonstrações humanas e que de hoje por diante esteja apto ao serviço do Evangelho, porque neste particular cada um se revelará por si. Creio mesmo que teu sobrinho atingirá essa posição com mais algumas lutas. Nós, entretanto, somos forçados a considerar que não vamos tentar uma experiência, mas um testemunho. Compreendes a diferença? Barnabé compreendeu o imenso alcance daquelas razões concisas e irrefutáveis e calou-se para dizer daí a momentos: tens razão. Desta vez não poderei, portanto, ir contigo. Paulo sentiu toda a tristeza que transbordava daquelas palavras e, depois de meditar longo tempo, acentuou: não nos entristeçamos. Estou refletindo na possibilidade de tua partida com João Marques para Chipre. Ele encontraria ali um campo adequado aos trabalhos que lhe são necessários e, ao mesmo tempo, cuidaria da organização que fundamos na ilha. Dentro deste plano, continuaríamos em cooperação perfeita, mesmo no que se refere à coleta para a Igreja de Jerusalém. Desnecessário será dizer da utilidade da tua presença em Neapafos e Salamina. Quanto a mim, tomaria a Silas, internando-me pelo Tauro, e a Igreja de Antioquia ficará com a cooperação de Barsabás e Tito. Barnabé ficou contentíssimo, o projeto pareceu-lhe admirável. Paulo continuava a seus olhos como companheiro das soluções oportunas. E dentro de breve dias, a caminho de Chipre, onde serviria a Jesus até que partisse mais tarde para Roma, Barnabé foi com o sobrinho para Seleucia. Depois de se abraçarem, ele e Paulo, como dois irmãos muito amados que o mestre chamava a diferentes destinos. E assim se conclui aqui esse 5º capítulo desta saga da vida de Paulo de Tarso. Esse livro, então, Paulo e Estevão, que conta isso que aconteceu, essa história que aconteceu entre os anos de 34 e 64 depois de Cristo, mostrando como foi toda a conversão de Saulo de Tarso, que agora, desde o capítulo anterior, ali como nós vimos, passou a assinar Paulo de Tarso. E agora, então, nesse capítulo, toda essa polêmica em torno de como é que as leis judaicas, como é que o farisaísmo estava ameaçando apagar, tirar a força do cristianismo, e ele reverteu toda essa situação nesse capítulo, e nós vamos como é que vai continuar isso no próximo capítulo, no 6º, que é peregrinações e sacrifícios. Eu agradeço muito vocês que estão acompanhando, espero que vocês estejam amando a leitura desse livro, assim como eu estou amando relê-lo, e espero que nós possamos nos encontrar para dar continuidade, para ler o próximo capítulo juntos, tá bom? Muito obrigada e até o próximo capítulo. Tchau!